No capítulo 10 de Apocalipse, foi ordenado a João que ele tomasse um livrinho da mão do anjo que estava com o pé na areia e sobre o mar e comesse esse livrinho. Em sua boca seria doce, mas quando chegasse ao estômago seria amargo. Esse livrinho fala de uma experiência de desapontamento que o povo de Deus enfrentaria. Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dessa história hoje. Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro do Apocalipse. Chegamos agora ao capítulo 10, a experiência de João e o livrinho, doce na boca e amargo no estômago. Eu queria convidar você a lermos Apocalipse capítulo 10, versos 1 e 2. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. No estudo anterior, analisamos as 7 trombetas do livro do Apocalipse. Vimos que as 7 trombetas são juízos de advertência da parte de Deus para que as pessoas se arrependam e voltem para Ele antes que venham juízos mais severos, as 7 pragas. Hoje vamos estudar então nesse capítulo 10 de Apocalipse e ver que Deus profetizou o surgimento de um movimento religioso que servia como instrumento seu para lembrar a cristandade de algumas doutrinas que haviam sido esquecidas. O anjo que aparece no verso que acabamos de ler, ele é semelhante ao Filho do Homem. Essa expressão já havia aparecido em Apocalipse 1, 13 a 16. É Jesus Cristo. As comparações que vamos ver a seguir nos ajudam a identificar esse anjo com Cristo. Primeiro, esse anjo aparece envolto em nuvens. As Escrituras frequentemente associam as nuvens com aparições de Jesus Cristo, como por exemplo em Apocalipse 1,7 que nos diz: eis que venho com as nuvens e todo o olho o verá. O arco-íris estava por cima de sua cabeça, mas estava também ao redor do trono, em Apocalipse 4. E Jesus partira do trono de Deus. E o rosto como o sol, e as pernas como colunas de fogo, é uma descrição similar à que nós vemos no capítulo 1, do Cristo glorificado. O fato de Jesus ser chamado anjo não torna ele uma criatura. Ele é Deus, no mais pleno sentido. O termo anjo na Bíblia significa mensageiro. Por isto, Jesus é chamado o anjo no sentido de que é o mensageiro do Pai à humanidade. Foi ele quem revelou aos seres humanos a vontade de Deus e o plano da salvação. O fato desse anjo ser Jesus, o mensageiro do Pai, e estar com o pé sobre o mar e o outro sobre a terra, indica a autoridade de Cristo. João viu que Jesus estava com um livrinho aberto em sua mão. Isso simboliza o livro de Daniel. Estava aberto, indicando assim que o tempo do fim havia começado. No tempo do fim, o livro de Daniel seria entendido, ou seja, seria aberto. Esse tempo do fim começa depois de 1798, ano em que a profecia dos 1260 anos termina. Significa que depois desse ano, o livro de Daniel seria entendido e que ocorreria um grande despertamento profético no mundo. E foi assim exatamente o que aconteceu. Por volta do século XIX, houve um grande desapontamento profético. O pregador batista Guilherme Miller, após estudar as profecias de Daniel 8,14, entendeu que Jesus voltaria à Terra por volta do ano 1843. Essa descoberta
fez com que muitos cristãos tomassem a decisão de se preparar para o retorno de Jesus. Guilherme Miller esteve junto com seus seguidores, chamados Milleritas, esperando por esse dia. Eles foram mais longe e marcaram a data para a volta de Jesus como devendo ocorrer no dia 22 de outubro de 1844. Os cristãos estavam muito alegres com as notícias da volta de Jesus. Tinham uma esperança de que logo o sofrimento e o pecado terminariam. Entretanto, Jesus não veio na data estipulada e houve um grande desapontamento. Muitos cristãos abandonaram a fé. Com aquele desapontamento, os Milleritas se dividiram em vários grupos. Um desses grupos cria que a data estava correta, mas não o evento. Esse grupo pesquisou mais na Palavra de Deus e compreendeu posteriormente que a data não apontava para a volta de Jesus, mas para o início de uma nova fase do seu ministério no santuário celestial. Depois, desenvolveram outras doutrinas, como por exemplo a crença no sábado como um dia sagrado, o dom profético, e no ano de 1863 organizaram-se como os Adventistas do sétimo dia. É aqui, amigo, que podemos ver que a profecia de Apocalipse 10 se encaixa perfeitamente com o desapontamento de 1844. A alegria, a doçura da volta de Jesus seria doce como mel, como o livrinho era doce na boca de João. Porém, o desapontamento pela chegada ou pela não chegada do Salvador em 1844 foi amargo, ou seja, o livrinho amargo no estômago. Os sinceros milleritas, essas pessoas que pertenciam a várias denominações cristãs evangélicas, reconheceram e receberam de Deus grande conforto. Em Apocalipse capítulo 10, verso 11, nos é dito: Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eles se viram então como um movimento profético. A expressão é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e rei, significava que esses crentes tinham muito o que fazer, ou seja, eles deveriam pregar o Evangelho a todo mundo para testemunho a todas as nações. Veja que a Bíblia fala do surgimento de um povo que reuniria todas as verdades descobertas pelos reformadores e acrescentaria outros ensinos bíblicos esquecidos. A doutrina do santuário, a reforma de saúde, a doutrina do sono na morte até a ressurreição e uma pregação mais forte sobre a importância da observância do sétimo dia da semana, como está escrito no 4º mandamento da lei de Deus. Amigo, Deus profetizou o surgimento da Igreja Adventista do sétimo dia e disse na Bíblia que o seu povo seria caracterizado pela obediência aos seus mandamentos, conforme Apocalipse 14, 12. Lá diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não quer você fazer parte desse povo da profecia? Não gostaria você agora de abrir o seu coração e entender que Deus tem verdades para esse tempo presente? Eu quero convidar você a entender que essa profecia nos chama para uma mudança. Eu e você estamos sendo chamados a se unir àqueles que guardam a lei de Deus, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do Santo Sábado. Se é desejo do seu coração agora colocar-se nas mãos de Deus e cumprir toda a vontade dEle, ore comigo agora. Pai, muito obrigado por esta profecia que aponta o surgimento da Tua Igreja remanescente. Coloca em nosso coração o desejo de fazer parte da mesma. Em nome de Jesus te oramos. Amém.